Olá, você está no Universo da História. Bem-vindo! E de novo estamos aqui com você trazendo mais um assunto interessante. Mas antes, queria pedir a você, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, aperte o sininho para sempre receber as nossas notificações. E é claro, mais uma vez aqui vem o convite para que você, se quiser, venha conhecer o nosso curso de História na Universidade Tuiuti do Paraná. Telefone para mim, vai aparecer aí para você o meu telefone, o telefone também da coordenadora do curso, a professora Viviane, e meu, o professor Oswaldo. Entre em contato com a gente e podemos marcar uma noite para você vir, conhecer o curso, estar presente em uma das aulas para ver como é que funciona. Acho que você vai achar bem legal mesmo e vai gostar. Se você gosta de história, é o caminho legal para você. Mas veja, e dentro dessa ideia de um curso de história, uma das nossas intenções aqui é justamente mostrar como a história não caminha apenas pelo livro didático e não é apenas aquela coisa da sala de aula. Não, a história pode ser algo muito mais amplo, né? E aqui eu trouxe o meu amigo Eduardo. Como está, Eduardo? Tudo bem? Muito bem, obrigado. Tranquilo? Tranquilo. Que justamente participa comigo de uma oficina que nós temos aqui, uma oficina de literatura, aonde você trabalha a possibilidade de fazer textos de ficção baseados na história, produzir textos de ficção se utilizando da história para isso. E essas oficinas acontecem todo mês com os alunos do curso. Nós, professores, trabalhamos com eles essas oficinas de literatura, claro, com aqueles que gostam de escrever e que gostariam de um dia se tornar historiadores, ou melhor, escritores, melhor falando. E aqui, justamente, o Eduardo está comigo, por quê? Porque ele já escreveu 2 livros, né, Eduardo? Exatamente. E ele também participa, junto comigo, de uma outra oficina que temos, e eu gostaria que você falasse a respeito da oficina. Bom, essa oficina é o Núcleo de Literatura André Carneiro, que funciona ali no Cefet, na UFPTR, uma vez por mês aos sábados, às 3 horas da tarde, onde são discutidos assim, temas, noções para os autores iniciantes da área de literatura para aperfeiçoarem a sua escrita, aperfeiçoarem a sua arte de escrever. Justamente essa ideia que nós temos lá e a ideia que nós temos aqui também. Aqui com uma preocupação a mais, que já que somos historiadores e estudantes de história, todo o tema, todo conto desenvolvido deve ter algum tipo de pesquisa, que envolva algum momento específico da história, que envolva o trabalho de pesquisa para poder escrever sobre aquele momento. E aí você pode, quem sabe, se tornar um escritor de ficção baseado em história. Bom, Eduardo, falei que você tem 2 livros publicados, né? O primeiro, justamente o que está aparecendo aí para você, que é A Queda dos Deuses. Exatamente. Né? E me diga uma coisa, você escreveu um livro de ficção, pelo que eu sei, criou um universo, né? Para justamente poder desenvolver a história que você gostaria. Muitos gostariam de fazer isso, muitos dos que estão ali nos assistindo gostariam de fazer isso. E me diga, de onde partiu o teu interesse por escrever? Sei que você é formado em Direito, né? Doutorado em Filosofia, com um doutorado em Filosofia, mas de onde partiu o teu interesse sobre escrever? Pois então, Oswaldo, escrever você precisa de ter criatividade, e criatividade ela precisa ser alimentada, como tudo na vida. Um atleta, para ele correr cada vez mais, ele tem que treinar todos os dias. O matemático, o físico, ele tem que praticar a ciência dele todos os dias. E nós, escritores, precisamos de inputs também para exercermos a nossa arte. Nós precisamos, e se você quer escrever sobre história, mesmo que seja uma ficção, existe uma máxima filosófica que do nada, nada surge. Então você precisa tentar ir na fonte, você precisa ir aonde outros já escreveram livros, como aqui, esse aqui da guerra de Peloponeso, de Esparta e Atenas. Daí para ser um bom escritor, você tem que ser primeiro, em um lugar, um bom leitor. Você tem que ler muito, você tem que ler sobre história, sobre a sociologia,
sobre filosofia, e para você ter conteúdo para você escrever. Esse é o primeiro passo da, Me diga da uma leitura, coisa, da escritura. você está apresentando aqui, por exemplo, a Guerra do Peloponeso, né? Sim. E outros livros que você tem ali também, que foram são bases para a minha livros de escritura. filosofia. Opa, quase derrubamos. Mas é no ar, não se preocupe, aqui é ao vivo, no ar, aqui acontece mesmo. E eu sei, vai virar em preto e branco isso, vai virar gozação, mas tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Quem sabe? Não tem problema. E aqui nós temos também a Sociedade Feudal de Isso. Mark Bloch. Né? Exatamente. São alguns dos livros que você utilizou. Exatamente. Para justamente buscar um embasamento, né? Um embasamento. Mas aí eu te pergunto o seguinte: a tua história, a história que você desenvolveu, a história que você criou, é um mundo alternativo? Um mundo alternativo, digamos ali, que seria um equivalente à Idade Média, por exemplo? Seria o período mais equivalente na nossa história à transição da Antiguidade para a Idade Média, justamente numa passagem do politeísmo antigo para o cristianismo medieval ali. E aí você cria toda uma circunstância aonde você terá alguns deuses, né? Alguns tentando se sobrepor a outros, Sim. e aí você constrói essa história. Por quê? Dá uma pincelada para nós. Por que o nome A Queda dos Deuses? Bom, como eu disse, né, o livro se baseia justamente nessa transição do politeísmo, né, que eram os deuses antigos, para o monoteísmo, para um Deus único. Então, é exatamente isso que acontece no livro. Os deuses, nessa terra imaginária que eu criei, era uma sociedade politeísta, onde os reis, os nobres, eles justificavam o domínio deles, dizendo que eles eram descendentes dos deuses. Até que surge um profeta que diz que existe apenas um único Deus, que na verdade todos os homens são filhos deles, e com isso ele começa uma revolução. E no final existe a transição para essa nova religião. Você chegou a criar um mapa também, né? Exatamente. Um mapa. Vai justamente aparecer aí para você agora o mapa. Justamente você forma um mapa onde você tem os diferentes reinos, né? Exatamente. Os diferentes reinos. E é interessante você buscar essa argumentação da passagem, né, de uma crença politeísta para uma crença monoteísta, né? Porque justamente é isso que nós vamos ter na antiguidade, né? Sim. Por exemplo, se pegarmos os hebreus eram politeístas e se tornam monoteístas, né? Os próprios árabes, né, na Península Arábica, eles eram politeístas e se tornam monoteístas, né? É justamente uma das passagens que nós vamos ter importantes na questão da religiosidade. Quando o homem, a princípio, para entender, para poder justificar a realidade que está em volta dele, ele começa a criar o sobrenatural. Exatamente. Quer dizer, eu posso explicar aquilo que está ali, eu não tenho como explicar. A ciência ainda não está desenvolvida. Então, a partir daí, eu explico através da relação com o sobrenatural. Então, de uma certa forma, houve um raio no céu. Esse raio no céu, quem fez esse raio no céu? Deus, ou os deuses, né? Houve um terremoto, quem fez esse terremoto? Os deuses, ou porque queriam nos punir, ou porque queriam nos advertir, ou alguma coisa do gênero. Depois, quando a ciência vai se colocando, você tem um primeiro momento em que você tem um convívio entre a explicação mítica e a explicação racional, né? Que é o caso, por exemplo, vamos voltar ao exemplo que eu usei. Houve um raio no céu. A pessoa ainda poderá dizer, foi Deus que fez. Mas virá um e dirá, tá, mas como é que ele fez? Né? E é justamente esse como é que ele fez, vem a ciência tentando explicar. É o pensamento racional se sobrepondo ao pensamento mítico, né? Então é aí que a gente coloca essa ideia. Mas como você fez um doutorado em filosofia. Isso. E quando a gente lê teu livro, a gente percebe muito da filosofia ali, muito do pensamento filosófico. O que você usou em termos de filosofia no teu livro? Bom, eu coloquei assim cada personagem principal representando uma corrente filosófica, especialmente porque o livro envolve uma série de conflitos, de guerra entre os reinos. Então você vai ter cada personagem utilizando uma estratégia filosófica para tentar atingir o objetivo final ali seu no livro. Você vai ter um personagem que eu usei, que ele é maquiavélico,
outro que seria mais nietzschiano, outro que seria darwinista, outro que seria platônico e por fim, um aristotélico. E aí vem interessante, veja que legal, aí é interessante. Porque, no princípio, quando nós começamos a conversar, e isso que eu queria justamente destacar para a pessoa que está nos assistindo, que parece a princípio que você criou um universo, né? E a partir daí colocou alguns personagens lá e começou a falar sobre esses personagens. E não, se percebe que há muito mais ali. Há discussões filosóficas que estão até na nossa vida atual, nos nossos dias presentes, né? As relações entre os diferentes personagens, as situações entre eles, não é apenas contar uma história, mas é construir um mundo e com base em certas pesquisas históricas que você fez, não só históricas, mas também filosóficas que você fez, e a partir daí você escreveu este livro. Sim. Me diga uma coisa, para aquele cara que gosta de aventura, guerra, sangue, ele encontra aí? Com certeza, muito. Terão várias batalhas descritas no livro, baseadas em batalhas históricas, que eu pesquisei muito para descrevê-las. Quer dizer que a gente pode dizer assim, então, se tem o lado filosófico, também tem o lado de ação. Sim, porque na literatura, né, você não pode simplesmente fazer uma tese um romance não é uma tese de filosofia e nem um livro de descrição histórica, né? Você tem que inserir essas discussões, essas problematizações dentro do contexto literário, dentro de uma ação literária, pelo menos assim que é a minha técnica de escrever, né? Senão você pode cansar o leitor, né? Sim, sim, claro. E veja, isso é que é interessante, né? Quer dizer, quando a gente escreve, né? Quando a gente tem esse gosto pelo escrever, e alguns que estão me ouvindo aí, tenho certeza que tem esse gosto por escrever, a gente precisa de alguns embasamentos, né? Fugindo um pouquinho, indo para um outro lado, por exemplo. Uma outra obra de pura ficção e fantasia, Senhor dos Anéis, né? Sim. Se a gente vai olhar o filme do Senhor dos Anéis, é interessante a gente perceber, se eu não me engano, não me lembro se é do segundo ou no terceiro, que existe uma batalha frente a um castelo, né? Muitas das técnicas utilizadas ali, naquele assédio àquele castelo, são técnicas que efetivamente eram usadas da antiguidade para a Idade Média em assédios a castelos, em ataques a castelos. Sim, você percebe nitidamente que o Tolkien pesquisou exaustivamente para escrever a obra dele. Particularmente, eu acho que a história do Senhor dos Anéis é a história do Império Romano. Você tem o Reino de Gondor, né, que era o do norte e do sul. O do norte caiu e o do sul continua. Você pode fazer um paralelo com o Império Romano do leste e do oeste, que o oeste caiu e o leste continuou. E para mim, a batalha do último livro, lá pela cidade lá capital lá, é a batalha do cerco de Constantinopla. Eu acho, sim, dá para fazer vejo grandes paralelos ali. E aí vem justamente o que você mostrou, as tuas referências enquanto leituras, sim, né? Quer dizer, quando você acaba escrevendo sobre algo, é lógico que as tuas referências de leitura vão estar ali. As tuas referências de filmes, leituras, e seja mais o que você assista e consuma, né, em termos de cultura, as referências vão estar ali. E isso é que é legal. Mas me diga uma coisa. Digamos assim, algumas pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, gostam de escrever, ou gostariam de escrever. Você começou falando isso, mas eu gostaria assim de dar um reforço. O que você acha que seriam dicas para essa pessoa? Uma dica, por exemplo, que eu já dou aqui, um curso de história seria legal, hein? Com certeza. Nosso, na nossa oficina de literatura, mas... Bom, primeira dica, como já disse, né, você tem que alimentar a sua imaginação. E o alimento da imaginação são os livros. Você tem que ler para ter o domínio daquilo que você vai falar. A segunda dica é bem básica, mas muito importante, é estudar português. Como diria nosso antigo mestre André Carneiro, você precisa ter a posse do instrumento para você escrever. Se você não tiver a posse do instrumento, você pode ter ideias fantásticas, maravilhosas, você não vai saber colocá-las num texto. E a minha terceira dica seria, para quem está iniciando, e eu me considero ainda um iniciante, é você se espelhar em um mestre da literatura. O meu grande espelho, o meu grande mestre é Dostoiévski. Eu tento
não copiar o estilo dele, né? Porque copiar, mas me inspirar no jeito que ele escreve, como ele descreve, principalmente o realismo psicológico dele com os personagens, dos conflitos, das convicções desses personagens que ele cria. Assim, você tenta ver como aquele autor consegue te tocar, ele consegue fazer um texto legal e você tentar reproduzir isso no seu. Essas são as dicas que eu deixo para quem quer começar a escrever. E como o Eduardo falou, a leitura é muito importante. Ler, né? Ler muito. E a própria leitura te ajuda com o português, Sim, né? com certeza. A própria leitura, porque você, a partir da leitura, você ganha argumentação. Você ganha a compreensão sobre estruturas de frase, estruturas de textos. Você começa a compreender como se estrutura um texto, como se estrutura um diálogo, né? Quer dizer, e tudo isso, a leitura é muito importante. E, é claro, o estudo, né? E dependendo do tipo de escrita que você queira realizar, seja de ficção científica, a fantástico, a história do cotidiano, a história real, né? Os caminhos são os mais diferentes, mas o importante é o gosto pela escrita. Com certeza. E quem tem esse gosto é incrível, né? Você está, às vezes, fazendo qualquer coisa e te vem uma frase, uma ideia, né? Dizem que o Tolkien estava dando aula, né? Estava dando aula quando, de repente, ele parou a aula por um segundinho, chegou no caderno dele e escreveu uma frase. E essa frase era: havia um hobbit num buraco na parede. Ele só escreveu isso. E essa é a primeira frase do livro, né? E a partir daí ele escreveu todo um universo, construiu todo o universo. E também, claro, Tolkien fez o quê? Ele usou toda a mitologia europeia. Toda a mitologia europeia está lá, de céltica, nórdica, grega, todas as mitologias estão lá. E a partir destas mitologias, ele cria um universo sobre o qual vai escrever várias e várias histórias que estão aí em filmes e fazendo grande sucesso. Mas é preciso iniciar, né? Sim. Mesmo que seja por uma frasezinha que você escreveu num cantinho. Toda longa jornada começa com o primeiro passo. Você lembra mais ou menos há quanto tempo você teve a primeira ideia do primeiro livro? A primeira ideia também foi há muito tempo. Eu acho que eu estava começando a faculdade e eu tinha essa ideia de escrever um livro sobre... Eu sempre não sou formado em história, mas sempre adorei ler sobre história. E sempre adorava ler sobre batalhas, etc. E sempre tive essa ideia de escrever um livro sobre isso. Mas, como falo, faltava ainda as técnicas literárias para eu desenvolver isso e o que eu fui aprender justamente na oficina de literatura. Quanto tempo mais ou menos você levou para escrever o primeiro? O primeiro uns 20 anos. Sim, porque o primeiro, ele é o parto mais difícil, Com certeza. né? Porque é nele que a gente coloca todo o aprendizado. Sim. Depois, o resto do caminho vem mais fácil, né? Mas o primeiro é o parto mais difícil, porque você tem que aprender a escrever, o como escrever. Exatamente. Tudo isso leva tempo. Sim, né? Uma coisa é você ter ideias, outra coisa é você transformar essas ideias, né, numa linha de pensamento do princípio ao fim, que tem que ter um livro, né, em 300 e tantas páginas, o que não é fácil, né? É muito fácil você se perder, não saber terminar, cair, assim, chegar em beco sem saídas, daí depois você vai refinando, você vai trabalhando, você vai, não, agora eu sei o caminho, vou seguir por aqui. E é interessante como os personagens conversam com a gente, né? Sim. É incrível. O personagem parece que ele vai criando vida própria. Exatamente. E parece que ele vai te dando dicas. Eu não iria por aí, eu iria por aqui. Sim. Eu não faria isso, eu faria aquilo. Eu não agiria desta forma. Sim, quer dizer, parece que os personagens vão tomando sua própria forma, vão se constituindo e eles mesmos... Gente, eu estou tentando entender um recado que alguém está me passando aqui, fazendo assim. Isso quer dizer 10 minutos? 20 minutos. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. É que fazem assim, fica difícil, entendeu, cara? Mas tudo bem, você faz de conta que não viu. Mas eles vão se constituindo, vão criando sua própria existência. Às vezes você está escrevendo, mas de repente você para, não. Esse personagem que jamais faria isso. Esse aqui não é ele. Esse aqui é outro, tem que reescrever isso aqui
E parece que o próprio personagem está te soprando Tá no seu soprando no ouvido. ouvido. Não, peraí, o que você está fazendo, cara? Isso aqui não sou eu, não. Muda isso aí. Essa não é a minha cara, essa não é a minha não cara, é o meu jeito. Exatamente. Mas beleza. Eduardo, muito obrigado por ter estado aqui comigo. Vamos Obrigado a voltar você. outras vezes, conversarmos outras vezes. Com certeza. Só me convidar que eu estarei de volta. Gente, espero que você tenha gostado. Você que gosta de escrever, você que gostaria de ser um escritor, venha para cá, venha conversar com a gente. Temos uma oficina de literatura, história e literatura no curso de história. Venha conhecer, tenho certeza que você vai gostar. E ficamos por aqui. Não se esqueça, hein? Até o agora também é história. Tchau, tchau!